Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa que você sabe, realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui. A gente com foco na atuação parlamentar, na visão política de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Raimundo Nonato Tavares da Silva, ou simplesmente Bobô, como a maioria das pessoas conhece. Bobô, deputado do PCdoB, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Jefferson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com você e com os telespectadores da TV Assembleia, do Jornal à Tarde. Enfim, é um prazer poder dialogar um pouco de tempo com vocês e estou inteiramente à disposição. Desde o seu primeiro mandato, em 2015, uma de suas principais bandeiras tem sido tornar o esporte uma política de Estado. Passados mais de 7 anos, qual é a sua avaliação sobre a atual política voltada para o esporte hoje na Bahia? Eu acho que ela está um pouquinho mais sedimentada, ela está mais, digamos assim, estruturada. Ainda não é a política ideal. Eu tive a honra de trabalhar de 2007 até 2013 como gestor de uma autarquia que é a SUDESB do Estado da Bahia, extremamente importante, que é ela que executa as ações da área de esporte. Ela não planeja, ela executa, mas ela também teve a ousadia naquela época de planejar essas ações. Hoje ela está mais estruturada, no meu entendimento, porque hoje a SUDESB ela está executando um pouco mais de 150 milhões de reais em investimento nessa área. É claro que, quando eu falo que nosso sentimento é de que a política de esporte ela seja uma política de Estado, é por uma preocupação, porque entra governo, muda-se a política também praticada ali. É muito diferente, por exemplo, de uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Cultura, que ela tem uma estrutura já montada, é uma secretaria estruturada e com suas políticas próprias, né? Com seus projetos e programas que tocam. Hoje o esporte está na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Meu sonho é ver a Bahia com uma secretaria de esporte. Aí sim eu diria a você que seria já uma política de Estado. Hoje ainda é uma autarquia importante, muito importante, mas sem o status de secretaria. Então, por que essa falta de atenção do governo? O senhor é um deputado da base aliado do governo. Qual é o diálogo que existe, a sua interlocução com o governo nesse sentido? Muito boa. Talvez até pelo aspecto da SUDESB, ela ser uma excelente executora de ações. Então ela suprime aí o papel de uma secretaria. Talvez seja esse entendimento. Hoje ela tem um orçamento talvez maior do que a própria secretaria. Então ela atua hoje basicamente como se fosse uma secretaria, embora com status de secretaria. Ou seja, o ideal, claro, no futuro é ter uma secretaria mesmo de esporte. Você pode ter uma secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e uma secretaria de esporte. Mas na sua avaliação, por que não tem, independentemente de SUDESB? Por uma questão de decisão política, puramente, não é por outra razão. E essa é uma questão que eu entendo que é central. Eu não vejo, por exemplo, o esporte diferentemente da cultura. Mas a cultura tem uma secretaria, né? E o esporte não tem. É a mesma coisa Salvador. Salvador se cria e exclui, dependendo do governo. Não tem uma secretaria de esporte. A gente está falando de uma capital, né? E quando tem uma secretaria, tem um orçamento mínimo. É o pior dos orçamentos do município. Então, é muito difícil a gente ainda discutir plenamente o esporte como uma política de Estado. Nos governos Lula, por exemplo, ele criou um Ministério de Esporte. Então, criou com toda a infraestrutura e nós evoluímos muito nisso aí. O país inteiro evoluiu. Os atletas de alto rendimento performáticos tiveram ganhos com suas bolsas, etc. Aí vem um novo governo, um outro governo, e o que fez? A primeira coisa, acabou com o Ministério de Esporte. Então, assim, é esse tipo de política que não é continuada que nos preocupa. Nós queremos ver um esporte tão forte quanto a cultura, ou no mesmo patamar, mais próximo da educação, porque você quando fala de educação, e a gente ouve isso, acho que você ouve bastante, a educação é esporte é educação, porque educa as pessoas, disciplina as pessoas. Mas quando você vai comparar os orçamentos,
você vê que não é exatamente dessa maneira. É apenas a figura de linguagem que as pessoas utilizam como uma referência disso. Então, eu acho que nós estamos, nesse momento, a Bahia, bastante estruturada para possuir sua Secretaria de Esporte de Estado. Aí sim, nós teríamos, claro, uma abrangência maior de projetos e programas disseminados por todo o Estado. O Estado é muito grande, são 417 municípios, e que a gente, para prover tudo isso, sem apoio federal, realmente fica muito difícil. Mas eu acho que hoje, no segmento de estrutura, a Bahia está muito bem. Na Assembleia Legislativa, o senhor propôs a criação, chegou a ser presidente, inclusive, sim, da Comissão Especial de Desporto, para Desporto e Lazer. Na época, inclusive, o senhor chegou a falar que um dos grandes objetivos do colegiado seria o de debater e promover o esporte comunitário, também o olímpico, o paralímpico na Bahia. Quais foram os ganhos que esse tipo de esporte teve de lá para cá? Primeiro, Jefferson, o bacana foi de ser criada essa comissão. Nós trouxemos o debate do esporte para dentro da Assembleia Legislativa da Bahia, a Casa do Povo. Não existia isso aqui. Se debatia todos os temas e não se debatia o esporte, que é um tema central. Né? O esporte está no dia a dia de todos nós. Meu filho, teu filho, minha filha pratica o esporte. Quer dizer, seja ela qual for a modalidade. O futebol é a paixão nacional desse país. E a gente não debatia as nossas necessidades esportivas aqui. Fortalecimento das federações, esporte comunitário, esporte educacional. Não trazia um tema onde as leis eram elaboradas, onde você define o orçamento do Estado. As suas prioridades são executadas e debatidas aqui nessa casa. E não tinha essa comissão. Eu tive o prazer de ser o presidente dessa comissão por 3 vezes. Tive parceiros deputados que gostavam muito do esporte, gostam muito do esporte, que interagiram conosco. Talvez tenha sido nos primeiros 4 anos uma das comissões que mais atuou, né, com muitos debates, inclusive transmitido aqui pela TV Assembleia da Alba. Isso trouxe para o mundo esportivo e a galera que gosta de esporte, os presidentes de federações, de associações esportivas, uma autoestima muito grande. O fato disso acontecer já deu um ganho muito grande e uma visibilidade extraordinária a essas entidades. E de lá para cá evoluiu-se muito, sobretudo no paradesporto. Então houve ganhos significativos, atletas olímpicos medalhados, fruto também desse processo de lá para cá, construído pelo governo, com muito esforço. Nós temos a Bolsa Federal, mas nós temos a Bolsa de Estado, construída inclusive na minha época, que era uma preocupação da gente prover os atletas da Bahia com bolsa de Estado, ou seja, recursos do Estado, acima de um salário mínimo, né? Então, para poder pelo menos bancar ali um transporte, uma alimentação e etc. E viajar também. E para segurar na Bahia. Esses atletas na Bahia, porque muitos acabam deixando o Estado alegando falta de apoio. Você hoje tem 2 programas interessantes na Bahia, que remunera relativamente bem os atletas. Você tem o Faz Atleta, que é um programa de renúncia fiscal do Estado da Bahia. Ele renuncia 80% de um projeto, R$100 mil, ele abre mão de 80 mil. E uma empresa privada que vai lá bancar, que vai ter toda aquela visibilidade, ela entra com 20% apenas no projeto. E nós temos também o Bolsa Esporte, que é a bolsa que garante aos atletas olímpicos e atletas até iniciação, porque tem uma bolsa também pequena, mínima, que os atletas têm acesso. Aqueles que estão iniciando, a gente chama de iniciação. E esses estão recebendo também. Então, é claro que ainda é muito pouco. Eu entendo que 1,5 milhão ainda é muito pouco para você garantir uma condição anualmente para esses atletas. Mas já é um passo importante e uma conquista bastante real, bastante significativa. E ela não nasceu de agora. É claro que ela veio de 2009 para cá. E a gente, com essa comissão criada, e estou discutindo novamente com o presidente da Assembleia, porque eu quero voltar, desde que eu assumi a mesa diretora, a 3ª vice-presidência, eu não pude mais assumir a condição de presidir uma comissão. E me faz uma falta enorme, enorme. Então eu já conversei com ele, não tem custo para casa, a gente vai com a nossa equipe, vai com o nosso pessoal de gabinete, e nós vamos constituir novamente essa comissão de desporto para desporto e lazer, para que essa casa, as pessoas do esporte tenham voz e tenham vez aqui para debater seus temas que eles consideram muito importantes e nós também. Ainda nesse cenário esportivo, o senhor é autor de uma indicação feita
ao governo do estado para a criação do programa Escola em Ação, não é isso? Que tem o objetivo de incentivar a abertura de escolas públicas estaduais às comunidades para a prática de esporte, atividades culturais nos fins de semana. Qual é a chance dessa indicação? Já deu certo. Já deu certo? As escolas compraram a ideia? Não, o governador agora com esses novos colégios aí incorporou a prática do desporto dentro dos colégios. Então nós vamos ter uns colégios de tempo integral, todos eles na Bahia, com 3 bilhões de investimentos só em colégios novos e reformando os colégios novos. Isso está na proposta da já estão escola sendo de tempo integral? Tá, porque qual era a ideia do projeto de lei? Na realidade foi um projeto de lei que eu trouxe para dentro dessa casa, e por uma razão de constitucionalidade eu não consegui fazer com que ele fosse aprovado. E fiz a indicação ao governador, ao governo do estado. Nós temos aqui diversos colégios, na Bahia, mais em especial Salvador. Eu botei um pouco mais o olhar em Salvador. Em colégios em bairros periféricos. E são os colégios que detêm o único equipamento esportivo naquele bairro. E que a população não tinha acesso ao equipamento, sobretudo nos finais de semana. Tinha durante o período de aula quem estudava. Então tinha uma quadra coberta, tinha não sei, mas, porra, não entrava. E no final de semana, quando queria entrar, era proibido. Tinha vigia, tinha não sei o quê, tinha toda aquela questão problemática de lei que impedia, ou então de burocracia que impedia que um garoto e uma garota pudesse fazer uma prática esportiva no seu bairro, cuja quadra estava cercada de muros. Então, assim, pô, não é possível. E aquela sensação de pertencimento daquele colégio da população. Aquele colégio me pertence, eu moro ali, eu estudo ali. Eu não posso praticar uma atividade esportiva no final de semana, então... Isso tem acontecido Bahia fora? Mas muito. Na Bahia, talvez no interior com menos, digamos assim, restrições. Aqui era mais difícil. Então nós criamos esse projeto para flexibilizar o acesso da população ao colégio. Então está mais fácil no interior do que na capital? Estava, naquela época estava. Hoje não, hoje está mais tranquilo para todo mundo, porque nesses novos colégios, vêm-se aí quadras novas, piscinas semiolímpicas, equipamentos de judô, karatê, etc., todo coberto. Você tem campo de futebol society, pista de caminhada, agregado a um colégio novo. E com a condição da população acessar nos finais de semana. Não tem coisa mais bacana do que isso. Né? Dentro de um colégio, dentro de uma comunidade, de um bairro pobre, periférico, onde aquele colégio vai transformar aquela comunidade. Então a sensação de pertencimento daquela unidade escolar vai ser gigantesca, eu não tenho dúvida. Você tem a atividade escolar, ou seja, você está ali aprendendo, você vai ter 3 ou 4 refeições por dia, e ainda você tem vários equipamentos a seu dispor. E ainda tem a cultura, né? Ainda agregados equipamentos culturais. Então, para nós, eu sou oriundo de colégio estadual, então, Jefferson, eu falo com muita paixão disso. Eu estudei em Senhor do Bonfim, no Colégio Estadual do Senhor do Bonfim, cujo equipamento único era aquele que existia naquele colégio. Era uma quadra só, não era uma quadra poliesportiva, era uma quadra de futsal. Só tinha uma atividade lá, que era o futebol de salão, e ficava no centro do colégio, as salas ao redor e aquela quadra no centro. E a galera de fora queria jogar lá dentro, não tinha condição de jogar. E final de semana se pulava muro, se criava problema de vigilância, e tinha os enfrentamentos, vinha a polícia, né? Então vamos resolver isso, vamos democratizar. Aquele colégio pertence à comunidade. E por que ela não ter acesso àquele equipamento nos finais de semana? Não durante a semana, não misturar o público. Então a ideia foi essa, o governador... É claro que o projeto só entrou, mas não foi ele, não deve ter. Aí já estava conceituado, acredito eu. Então esses novos colégios, e em Senhor do Bonfim, minha cidade, vai ganhar um desses, colégio com 24 salas, com diversos equipamentos culturais, esportivos, e colégio também nessa linha, nesse novo modelo, que está sendo implementado em todo o estado da Bahia. Então, para nós é genial. Eu coloco isso como uma grande vitória dessa PL, né, que saiu como indicação. Tem uma outra indicação de sua autoria, indicação feita também ao governador Rui Costa, para que seja implantada uma loteria estadual, Sim. Não é isso? E parte dos recursos oriundos dessa loteria destinada à criação do Fundo Estadual de Esporte e Lazer. Sim. Ainda está em nível de discussão, mas eu vou pedir essa resposta com mais detalhes já já. A gente volta a conversar num instante só com o deputado Bobô, aqui no Direto do Legislativo. Aguardo você.
Já estamos de volta, direto do Legislativo, com o nosso convidado, o deputado Raimundo Nonato Tavares da Silva, mas ele prefere ser chamado de Bobô. Eu não prefiro, não. Prefere, é a galera não, que me chama. Mas acabou sendo incorporado, né? Eu amo o meu nome, Raimundo Nonato. Meus irmãos todos, Jefferson, são todos com R. Meu pai e minha mãe me deram o Raimundo, entendeu? Renilson, Rita, Rivaldo, Rodival, Robson, tem que ter orgulho. Rosimeire, então eu vim com o Bobo, vim com o Raimundo, mas minha irmã... De onde que veio esse Minha irmã nome, resolveu Bobô? botar, sei lá, ela balbuciou qualquer coisa parecida e ficou. Isso foi dentro de casa. Coisa de infância, então. Coisa de infância. Então, pegou o Bobô. Aí, quando eu comecei a jogar, a galera me chamava de Bobo, porque não sabia pronunciar o Bobô, né? Tinha um acento circunflexo no último O, e os caras, não, ela vai Bobo. Não é depois bobo. De andar Bobo não tem nada. Mais aqui. Mas não pega, não chama Raimundo Nonato na rua, eu não sei que é comigo. Mas chama Bobô, eu sei que é, entendeu? Não, eu acho que faz parte da tua identidade agora, né? Sobre essa pretensão de criação de uma loteria estadual para que parte dos recursos destinado à prática do esporte, né? Aliás, a criação do Fundo Estadual de Esporte e Lazer. Sim. É uma indicação sua feita ao governador do estado. Em que pé está essa discussão? Está na Casa Civil do governo do estado. Isso tudo é para reforçar o orçamento do estado no que se refere ao esporte. Uma preocupação nossa, já que o orçamento do estado já é tão enxuto e tão pequeno, né? O estado nosso é um estado pobre, né? Nós somos a 16ª economia desse país. Imagine em matéria de orçamento. Então, a gente sabe das dificuldades quando você vai lá discutir investimento na educação, na saúde, né? E etc. O esporte fica com a fatia muito pequena. Então, precisamos reforçar o orçamento do estado. E era apenas reviver, trazer de volta algo que há décadas atrás deixou de existir. Nós tivemos uma loteria estadual. E era a recriação dessa loteria, alguns estados até permanecem. O Rio de Janeiro continua com essa loteria, Minas Gerais continua. E parte desse recurso, a exemplo do governo federal, né, que mantém parte do recurso encaminhando até para os estados. O estado da Bahia recebe. Por meio da Lei Pelé? Lei Pelé, das loterias. Então a ideia era fazer a mesma coisa, que o estado tivesse sua própria loteria e dessa loteria pudesse ali destinar recursos para a segurança pública, recursos para investimentos sociais, recursos para a cultura e recursos também para o esporte. Está na Casa Civil, mas com chance de ser aceita? Está morno lá, está parado já tem um tempo. Ainda mais agora, ano eleitoral. Eu acho pouco provável que se debata esse tema agora. Quais outras bandeiras o senhor defende na Assembleia Legislativa, além de políticas para o esporte? Pois é, eu entrei com essa ideia, porque eu sou um cara do esporte, minha vida toda foi no esporte. E eu dizia, poxa, a gente precisa de um representante na Assembleia Legislativa da Bahia, como eu acho, por exemplo, que na Câmara de Vereadores de Salvador precisa de um esportista lá também. Embora tenha o Theo Sena, que foi jogador de futebol, mas não é muito da atuação dele nessa parte do esporte ali e tal, a não ser do esporte de bairro. A gente precisa criar uma estrutura em Salvador, também como uma política do município, política clara de esporte, de investimento. E a minha ideia também era essa, no esporte. Eu disse, pô, eu vou chegar e tal. Mas eu comecei a me apaixonar por outros temas também. Quais? A agricultura familiar, por exemplo. Eu acho que a agricultura familiar é um tema tão rico, tão bonito, tão bacana e tão importante que me fez conhecer a Bahia. Eu não conhecia a Bahia. Eu nasci na Bahia, morei muito tempo aqui. Senhor do Bonfim, né? Senhor do Bonfim. Fui jogar fora do estado, voltei para a Bahia, voltei aqui, mas sempre em Salvador. E eu ia jogar no interior, só ia para hotel e para a sede da cidade. Então eu não conhecia a área rural, o interior de uma cidade pequena e de uma cidade grande. Então o que me fez conhecer as carências, o que me fez conhecer mais as necessidades do povo da Bahia, os baianos e baianas, foi o mandato que eu tive, dado pela população, né? E a oportunidade de dialogar com essas pessoas através da agricultura familiar. E ali você vai conhecendo quanto de rico é a Bahia, né? E esse povo da Bahia. Mas também as tuas carências, né? E aí eu fui me apaixonando pelo tema, tem um governo extraordinário com relação a essa sensibilidade, o governador Rui Costa é um cara apaixonado por isso, e eu acabei me apaixonando também. Eu vou para o interior, toda viagem que eu vou para o interior tem que ter alguma coisa em uma área rural. Ou é entrega ou vou comer uma galinha caipira.
né? Eu vou bater papo com a galera lá que eu gosto. Então vou assistir um baba, que é bem bacana. Então, assim, é algo que me fez conhecer mais a Bahia. Eu sou muito grato ao mandato que me deram, justamente por isso, para me fazer conhecer a Bahia. Eu não conhecia. Eu vivia muito em hotel, não andava, era sempre de carro para cima e para baixo, era viajando, não sei o que e tal. Você conhece um pouco disso e sabe como é. Mas quando você vai para o interior, você fica impactado com aquela situação. Às vezes, as dificuldades de acesso à água, a dificuldade de acesso a um sanitário, a um banheiro, e etc. E aquilo me fez entender que eu tinha uma missão muito mais além do que a missão esportiva, né? Eu tinha outras missões importantes, tão quanto o esporte. E esse tema da agricultura familiar me caiu muito bem nisso aí. O senhor é natural do Senhor do Bonfim. Sim. Imagino que seja um município que seja representado pelo seu mandato, sim, na Assembleia, mas quais outros municípios, quais outras regiões que costumam ter o seu mandato focado? Eu atuo muito por territórios, então assim, eu atuo basicamente naquele território que eu nasci. O norte da Bahia? A gente chama Piamonte, norte do Itapicuru. Exato. No território da Diamantina, que é ali já Jacobina, e aí tem Serrolândia, Vazia do Poço, Vazia da Roça. Eu estou sempre nesses municípios, né? Eu adoro esses municípios. Então, Nova Fátima, Gavião, Capim Grosso e etc. Aí vou para o Cisal, território do Cisal. Aí vai para Itiúba, Cansanção, aí vai por esses municípios aí. Então eu concentrei esse meu mandato em 5 ou 6 territórios, de 20 e poucos, justamente para eu ter uma condição de presença. Eu gosto de estar presente. Então não adianta eu estar me esforçando muito para ir para o extremo sul como deputado estadual. O deputado estadual não tem pernas para poder estar toda hora no extremo sul, a não ser que ele tenha a sua base eleitoral no extremo sul da Bahia, né? Ele nasceu e se criou lá, então é claro que a base eleitoral dele é lá. Mas é claro que eu sou votado em tudo que é lugar, porque tem muita gente que é apaixonado pelo Bahia, me conhece, sabe que eu sou candidato a deputado e vota em mim. Então eu fui votado em vários municípios que eu não sei quem votou em mim. Mas basicamente a concentração de votos é seguramente nesses municípios. Agora eu cresci um pouco para Chapada Diamantina, Ceabra e etc. Ali para a região do Jequié, né, com Planaltino. E Salvador. Eu moro em Salvador há décadas. Então, é claro que eu conheço um pouco de Salvador, tem uma identidade e etc. Nessas regiões, nesses territórios, por mais diferentes que sejam, quais as principais demandas e que o seu mandato procura atender e que também, digamos, estejam merecendo mais a atenção, tanto do seu mandato quanto do próprio governo estadual? Eu posso te garantir o seguinte, na primeira legislatura, eu praticamente usava sempre a tribuna aqui da casa para pedir um investimento maior na área de saúde. Eu sou de uma cidade que tem 80 mil habitantes, por exemplo. A cidade próxima, que é Campo Formoso, tem 80 mil habitantes. Imagine você que é um território com 305 mil habitantes. E nós não tínhamos sequer um leito de UTI. Então, muitas pessoas acabaram perdendo suas vidas naquele momento de transição. Passava aqui mal, internava no hospital local, mas tinha que levar para uma outra cidade para encontrar um leito de UTI. Minha sobrinha faleceu assim, né? Entre Senhor do Bonfim e Juazeiro. Então, a minha luta era para que a gente pudesse prover aquele território e o território da Diamantina com investimentos iguais a outros territórios, com hospital de qualidade, com leitos de UTI, com policlínicas. Eu não posso mais me queixar de nada de lá para cá, porque tudo isso já tem lá, graças ao governador Rui Costa. Ele entendeu essa necessidade. Hoje, o Hospital Regional do Antônio Monteiro de Senhor do Bonfim tem 20 leitos de UTI. Jacobina tem leitos de UTI, que só tinha em Juazeiro. Nós temos lá uma policlínica em Senhor do Bonfim, uma policlínica em Jacobina, com um raio de 100 quilômetros de distância de um para outro. E para Juazeiro, mais 105, mais 115. Então, na realidade, aquele território, o norte da Bahia, o centro-norte da Bahia, o norte da Bahia está muito bem nessa questão. Era, talvez, a grande carência nossa, a deficiência nossa no aspecto de saúde. No que se refere a outros investimentos, são mais de infraestrutura, que também está chegando lá. Você tem os aeroportos construídos e não inaugurados ainda, nós vamos ter. Então, eu não tenho muito agora do que me queixar com relação a isso. Acho que foram uns 4 anos de muito investimento. Eu posso lhe garantir, por exemplo, que o Rui Costa foi o governador que mais investiu na minha cidade. E
de todos os governadores, de todos. Porque ele tem uma visão diferentemente dos demais, uma visão estratégica, planejada, de investimento em infraestrutura. Nós vamos ter o aeroporto, que está praticamente pronto, e vamos inaugurar o ano que vem. Nós temos uma policlínica funcionando e atendendo muita gente. Nós temos um hospital com leitos de UTI. Quer dizer, basicamente, o que nos faltava na nossa cidade, de 80 mil habitantes, é exatamente esses investimentos estratégicos. Os demais estão chegando. O investimento na agricultura familiar, talvez seja uma das cidades que mais recebe investimento nessa área, e no entorno dela, porque acaba de alguma maneira você investindo em todo o território. Então eu estou muito grato a isso. Eu acho que essa segunda legislatura me deu uma condição de refletir melhor o que vale a pena ser deputado. Eu tinha muitas dúvidas com relação a isso. Eu não gosto só de você estar sentado aqui e achar que o status, isso lhe engrandece, isso não me engrandece nada. Eu acho que o mandato só vale a pena quando você faz entregas e vê a população melhor de vida. E eu consegui enxergar nesses últimos 4 anos, 5 anos, mas basicamente nesses últimos 4, que vale a pena você fazer isso. O esforço, a viagem, o cansaço, os debates, né, o tempo curto para dormir, poucas horas de sono. Mais problemático até do que quando eu jogava futebol. Eu tinha mais tempo para mim. Imagina. Né? Eu não tenho mais isso, mas quando você percebe que as coisas estão acontecendo e de alguma maneira você foi importante para que aquilo pudesse acontecer, vale a pena. Deputado, fale um pouquinho sobre política. A gente está no ano eleitoral, um cenário pré-eleitoral que deu uma reviravolta nesses últimos dias com a chapa governista indo, voltando, candidato desistindo. Como é que o senhor está avaliando esse atual momento em que a chapa governista ganhou uma configuração totalmente diferente da que se esperava até alguns dias? Dificultou a sucessão do governador Rui Costa? Eu estou esperando um convite para mim, né? Eu topo. Olha, eu acredito muito, Jefferson, na unidade desse grupo político. Eu entendo que essa transformação na Bahia, desde Wagner até hoje... Mas está havendo uma insatisfação por parte de... Existe porque não tem uma definição ainda com relação ao nome do candidato. Mas a preocupação que poderia existir, eu mesmo não tenho com relação à unidade do grupo. Eu acho que o nome que foi escolhido para ser o sucessor do governador Rui Costa é um nome que vem, digamos, a ser adensado por uma base estruturada, forte e coesa. O presidente estadual do PCdoB, o seu partido, Davidson Magalhães, ele afirmou que mesmo com essa possível polarização entre o grupo de Assemineto e o grupo liderado pelo PT, não vai ser tão fácil quanto foi na recondução de Rui Costa ao governo do Estado. Mas pelo menos isso o senhor essa é a leitura também que eu tenho. Eu acho que está claro, essa leitura é até um pouco óbvia ela, né? Porque nós estamos no governo há 16 anos, nós temos o desgaste de governo. É mais do que natural. E por mais extraordinário que seja a gestão de Rui Costa, isso acontece. Mas como eu viajo muito, e como os outros deputados viajam muito, e você vai tendo uma condição, digamos assim, de pescar as informações diretamente com as pessoas. A gente não faz aquele exame a pesquisa por telefone. A gente está no dia a dia com essas pessoas. E não são lideranças políticas, não. É o povo. São as pessoas mesmo que você vai na feira, conversa, dialoga. Eu gosto de conversar com eles, saber como é que está a vida, se melhorou, se piorou, como é que está, e o que ela pensa do futuro. Eu tenho curiosidade para isso. Então, assim, o que a gente pensa é que melhorou muito, avançou muito. E se avançou muito e melhorou muito, nos dá uma expectativa positiva com relação ao cenário eleitoral. Mas tem um problema do nome. Tem um problema do nome. A gente não sabe ainda. O que nos deixa um pouco incomodado é não saber quem vai ser. Mas eu conversei recentemente com o senador Otto Alencar, nesses dias, e a gente conversou um pouco sobre isso. Ele já tinha conversado antes também. Ele disse, olha, o que garante tudo isso é a força da unidade. E eu concordei com ele, porque eu penso assim, eu sempre fui um cara do coletivo. Eu sempre joguei futebol e futebol é coletivo. O grande desafio é esse, é manter essa unidade. É manter a unidade. Quando você fraciona a unidade, aí é um risco muito sério. Tem que repensar e etc. Mas quando você mantém ela intacta, o nome nasceu assim, por exemplo, Rui Costa. Entendeu, Jefferson? Não tem muita diferença. Rui Costa, quando o Wagner escolheu Rui Costa,
eu me lembro até hoje. Eu vou contar duas passagens rapidinho. Uma foi em Salvador, aqui no subúrbio de Salvador. Eu tive a satisfação de acompanhar o então candidato a governador do estado, Rui Costa. E a outra foi quando ele começou a rodar o interior. E a primeira cidade foi na cidade que eu sou votado. Duas cidades, Várzea do Poço e Serrolândia. Aí depois desceu um pedacinho para um distrito lá de Jacobina e encerrou essa participação dele em Capim Grosso com um comício. Foi o primeiro comício que ele fez da campanha já para a primeira legislatura dele. Primeiro mandato dele. Primeiro mandato dele. Legislatura somos primeiro mandato dele, obrigado. E como é que ele fazia? Ele descia, as pessoas não conheciam ele, ele se apresentava. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Rui Costa, candidato a governador do estado da Bahia. Aqui, eu acompanhando, né? Oi, eu sou o Bobô, eu conheço você. Você é jogador do Bahia. É o Bobô do Bahia. Por isso que você está esperando ser chamado. Por então, isso. Né? Mas eu acompanhei isso e eu sempre conto onde a galera fica me perguntando as coisas. Eu disse, rapaz, olha, isso tudo é uma construção. É uma construção do nome, é a consolidação do nome. Né? E ela é muito importante. Ele se criou, as primeiras pesquisas, eu lembro, eram 1%, 1,2%, 2%. E tanto que o pessoal dizia assim, não, isso aí nós vamos ganhar no primeiro turno, a oposição dizia. Aí as pesquisas davam também isso. De repente, ele foi crescendo, as ações foram acontecendo, o grupo político junto, o Lula junto, todo mundo junto. Rui ganhou aquela eleição no primeiro turno e ganhou a segunda com a maior votação da história da Bahia. Isso nos deixa mais tranquilo com relação a isso. Vamos aguardar os próximos capítulos, então. Deputado Raimundo Nonato, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção, um prazer. Até uma próxima. Até uma próxima, eu estou à disposição, é só me convidar. Maravilha. Muito obrigado a você também que acompanhou essa nossa conversa, deputado Raimundo Nonato, ou Bobô, como queira. A gente agradece do coração. Até uma próxima. Um abraço.